Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa dessa semana está começando agora e no programa de hoje a gente volta a falar de neuromodulação. Para isso, eu chamei aqui a psicóloga e especialista em neuromodulação, CEO da clínica Neuropsique também, Maria da Paz, e ela vai esclarecer muitas coisas para a gente sobre o assunto de neuromodulação. E no segundo bloco, a gente vai ter uma parte prática. A Maria vai fazer um mapeamento cerebral aqui ao vivo para vocês acompanharem. Maria, perfeito. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber novamente aqui. Um assunto que gerou muitas perguntas, muita curiosidade, muito interesse das pessoas. Então eu queria te perguntar, Maria, o que é neuromodulação e neurofeedback e como surgiu isso no mundo? É muito pertinente essa sua pergunta, porque quando as pessoas chegam na clínica para fazer o mapeamento cerebral, para fazer o tratamento em neurofeedback, que neuromodulação é uma modalidade, o neurofeedback é uma modalidade de neuromodulação, né? Uma prática autorregulatória do cérebro com essa interface entre homem e máquina. Então as pessoas perguntam, Maria, isso não é moda? Quando que surgiu? Eu só escuto falar da neuromodulação através do Instagram, da clínica Neuropsique, no teu Instagram, e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Como é que é? As pessoas vêm um pouco bem receosas e muito questionadoras, e é pertinente esses questionamentos, porque agora que estão propagando a neuromodulação como um benefício para a saúde mental e bem-estar. A neuromodulação, ela surgiu pelos meados de 1750. É bem antiga, né? Muito antiga. Então, os pesquisadores se debruçaram, né, nessa modalidade de como o corpo, de como o cérebro reagia a determinados estímulos e o que acontecia. Então, biofeedback foi o que mais se debruçou nos primeiros momentos, porque biofeedback quer dizer vida, feed quer dizer alimentar e back quer dizer retorno. Então, é bio, a vida, eu alimento e eu tenho retorno. E essa modalidade, o que quer dizer na prática? Você pega um dispositivo, um equipamento que você mensura a parte do corpo ou do cérebro e ele te dá um feedback como está a sua autobiologia ali, né? Os seus movimentos fisiológicos, e ele te dá um retorno. Como é que está esse corpo, como é que está esse simpático, como é que está esse parasimpático, e como é que está esses neurônios que ali estão pulsando naquele momento. Isso é biofeedback. Biofeedback. Tá. O biofeedback, ele é biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca, que é um biofeedback cardiológico, que esse também nós temos na clínica. Nós temos também o biofeedback, que ele mensura a questão da temperatura da pele, né? Então, quando você está com o parasimpático, o simpático muito alterado, ele tem essa mensuração até para trabalhar essa questão, que muitas vezes quando a pessoa tem o simpático alterado, que é o hormônio do estresse, que provoca aí ansiedade, pânico, a gente faz essa mensuração para depois fazer o tratamento. E o biofeedback, ele é um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva vem o neurofeedback, que é uma modalidade do biofeedback. O neurofeedback é uma interface entre cérebro e máquina, que é o que nós vamos mostrar no segundo bloco, o mapeamento cerebral. Nós realizamos esse mapeamento cerebral e depois, né, nós, com esse mesmo eletrocefalograma, nós realizamos o tratamento de acordo com a queixa do paciente e os resultados desse exame, que é o mapeamento cerebral. O mapeamento cerebral. E isso tudo faz parte da neuromodulação. Isso faz parte da neuromodulação. E os pesquisadores, Nick, foram se debruçando, né, depois de 1750 e foram observando que reações biológicas ela poderia ser captada através desses instrumentos. Entendi. Outros pesquisadores observaram que o nosso cérebro, ele tem a capacidade, né, esse equipamento tem a capacidade de observar o nosso cérebro e ele pode modificar de acordo com as nossas atividades elétricas. Então, a atividade elétrica do cérebro, ele se modifica de acordo com o nosso estado mental. Nosso pensamento. Nossos pensamentos, nossos comportamentos, as nossas emoções. As atividades, até a alimentação que a gente... Outros descobriram que a eletricidade está no sistema nervoso e também nos músculos. Então, foram muitos achados. E cada vez mais aprimorando, né, esse olhar para a neuromodulação
e foi crescendo e as pesquisas foram se tornando mais evidentes. E um dos achados, assim, que foi o boom também, que deu muita evidência, foi o polígrafo, né? Que é o detector de mentira. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já ouvi falar e é muito conhecido nos filmes, na parte policial, criminal, assim, exatamente. Também, né? E esse polígrafo, depois, com uns 10 anos mais ou menos... Ele faz parte da neuromodulação, é um dos achados. Através dele, a evolução foi acontecendo. Entendi. E depois desse achado, eles descobriram que a fisiologia humana tinha uma correspondência com as emoções. Então, eu fazia uma pergunta, a máquina da mentira captava essa fisiologia, essa alteração fisiológica... A emoção. Que reverberava, né, num comportamento ou numa emoção. Isso ali foram entendendo que tudo no nosso cérebro ele é elétrico. E como ele é elétrico, ele tanto pode ser observado, mas também ele pode ser regulado, né? E reprogramado. Né? E reabilitado, né? Dependendo das disfunções. E chegando no meu... naquilo que a clínica surgiu, né? O John Luber, ele focou a neuromodulação, que no caso é o neurofeedback, em crianças com TDAH. Entendi. Então eles procurou crianças super hiperativa, desatenta, e ele trabalhou essa questão do neurofeedback com crianças com TDAH. E o sucesso foi incrível. Ele percebeu que a atenção da criança melhorou significativamente. O que não teve tanto resultado foi na hiperatividade, mas na atenção e na impulsividade, os resultados foram excepcionais. E aí, o que aconteceu? Ele estendeu para outras patologias, né? Como depressão, ansiedade, epilepsia. Então, hoje, o neurofeedback, ele se propagou para várias áreas que com comprometimento, né, mental, em saúde mental, para regular esse cérebro que está disfuncional, e esse achado é tudo através do mapeamento cerebral. Então, o Luber, ele focou nessa questão. E hoje, o que ele fazia no cérebro das crianças? Ele elevava o teta, e ele diminuía o teta e aumentava o beta. E com isso, ele regulando o cérebro da criança, ele percebeu toda essa mudança, né? E esse protocolo teta-beta hoje ainda é utilizado. Atualmente, inclusive, eu faço esse tratamento, porque eu tenho TDAH e tenho tido resultados excepcionais. E aí foi evoluindo, né? Então, só para que vocês entendam, né? E para mim, que foram muitos anos de estudo, também, né? Que foram mutos anos, pesquisas, médico, neurologista, neurocirurgião, cientista, foram debruçando nessa trilha aí histórica, para hoje nós termos um neurofeedback, equipamentos bastante refinados, com bastante precisão no que corresponde às disfunções do cérebro e, claro, se a pessoa se interessar, um tratamento. E o mais interessante é que esses achados, né, mais ou menos o boom foi na América e na Europa, e nos Estados Unidos, em 1968, foi criada a associação do biofeedback, porque como são vários equipamentos que mensuram várias questões, tanto física como mental, esse biofeedback, né, se tornou conhecido mundialmente. Penso eu que a partir disso chegou aqui no Brasil. Em 50 anos, por mais aí. ou menos. E a Sociedade de Biofeedback aqui no Brasil foi fundada em 2007. Claro que eu acredito que antes disso já se existia, né, pesquisadores, profissionais de saúde mental debruçados sobre tanto conhecer, como tratar, como fazer o mapeamento, mas a associação mesmo oficial foi em 2007 aqui no Brasil. Maria, eu vou pedir um intervalo comercial, mas tu fica aqui que volta no segundo bloco. E no segundo bloco, a Maria da Paz, que é psicóloga especialista em neuromodulação, ela vai fazer uma prática aqui de mapeamento cerebral. É isso, né? Combinado? Então não saia daí.